Os seres majestosos, em um gesto que evocava a comunhão das florestas ancestrais, ergueram suas mãos e desferiram chamados que ressoaram pelo ar, claros e vibrantes como trombetas, porém imbuídos de uma musicalidade que ia além da mera sonoridade. Estes chamados encontraram resposta, e logo outras figuras semelhantes, elegantes em seus movimentos que lembravam garças em voo, aproximaram-se com rapidez, cruzando a relva com passadas que mesclavam a leveza do voo à velocidade da terra. A reação instintiva dos cavaleiros, marcada por espanto e uma pronta disposição ao combate, foi rapidamente acalmada por Gandalf. Com a autoridade de quem conhece profundamente os mistérios do mundo, o mago revelou a verdadeira natureza daqueles seres. Pastores das árvores, entidades não hostis, desinteressadas nas trivialidades humanas, cuja existência era dedicada ao cuidado dos antigos bosques. Ao desaparecerem na floresta, deixaram atrás de si um véu de mistério e a revelação de que, naquele mundo, existiam guardiões cujas vidas se entrelaçavam com as das árvores. Gandalf, ao responder ao rei Théoden, desvelou a identidade desses seres. Ents, os pastores das árvores de Fangorn. Sua explicação ressoou com o peso das eras, lembrando que as lendas e histórias compartilhadas ao redor do fogo carregavam verdades esquecidas, e que os Ents, seres de uma era distante, viam a passagem dos reinos humanos como meros instantes em sua longa existência. O reconhecimento de Théoden diante da revelação de Gandalf marcava um momento de profunda reflexão. O rei, confrontado com a materialização de lendas antigas, ponderava sobre a limitação da perspectiva humana, centrada nas preocupações imediatas de sobrevivência e conflito, enquanto ignorava as maravilhas e mistérios que ultrapassavam as fronteiras de seu conhecimento. A aparição dos Ents servia como um lembrete pungente de que o mundo era mais vasto e antigo do que os assuntos de reinos e guerras, e que existiam histórias e seres cujas raízes mergulhavam profundamente no solo da Terra-média. A reflexão de Théoden destacava uma verdade universal. A humanidade, em sua luta diária, muitas vezes se esquece das maravilhas que a cercam, relegando as histórias de magia e mistério ao reino das canções infantis. No entanto, aquele encontro sob o sol revelava que as canções de outrora não eram meras ficções. A jornada do grupo, guiada por Gandalf, levava-os agora para longe das sombras de uma floresta repleta de segredos, encaminhando-se para os desafios que os aguardavam nos vales do Isen. O crepúsculo caía, mergulhando o mundo em uma penumbra que misturava a beleza do ocaso com a premonição de tempos sombrios. Enquanto a noite se aprofundava, o céu no oeste ainda ardia com o último fulgor do dia, uma visão que emprestava um momento de esplendor à melancolia que se abatia sobre seus corações. A lua, quase plena, emergia, banhando a planície de Rohan com sua luz prateada, transformando os campos em um mar ondulante de relva sob um manto de frieza. A aproximação dos vales do Isen, marcada pelo leito quase seco do rio, servia como um lembrete sombrio das forças que ameaçavam desfigurar a Terra-média, com Saruman, uma vez guardião e sábio, transformado em agente de destruição. Os uivos dos lobos trazidos pelo vento evocavam memórias das vidas perdidas na batalha, um luto coletivo pelo valor e pela bravura dos homens de Rohan que haviam caído defendendo seu reino. A observação de Gandalf de que os lobos faziam festim não com os caídos de Rohan, mas com os orcs, era um pequeno consolo, um lembrete de que mesmo nas trevas mais profundas, a natureza poderia revelar um ciclo de justiça implacável. À medida que se aproximavam do rio, a presença de Gandalf, iluminado pelo luar, fazia com que os lobos recuassem, dominados pelo medo. Scadufax, o cavalo do mago, brilhava com uma luz prateada, impondo respeito e admiração. Ao chegarem à ilhota no meio do rio, a visão de um túmulo recentemente erguido, cercado por pedras e lanças, servia como um memorial solene,
aos homens de Rohan que haviam caído. Era um gesto de respeito e de memória, uma promessa de que seus sacrifícios não seriam esquecidos. Gandalf revelou que, apesar das sombrias expectativas, o número dos caídos era menor do que os rumores sugeriam. Muitos haviam sido dispersos, não mortos, e o mago se empenhara em reunir os sobreviventes, enviando-os para reforçar as defesas ou para erguer o monumento que agora marcava o local. Sua ação rápida e a mobilização de aliados haviam garantido não apenas a memória dos que haviam lutado, mas também a segurança de Edoras contra possíveis ataques. Théoden expressou sua gratidão e sua esperança de retornar à sua casa, mesmo ciente de que sua permanência lá poderia ser breve. A despedida do grupo ao túmulo foi um momento de reconhecimento do peso da guerra, mas também de um vislumbre de esperança, graças às ações de Gandalf e dos aliados de Rohan. Retomando a jornada, deixaram para trás os Vals do Isen e os uivos dos lobos, seguindo por uma antiga estrada que conduzia a Isengard. A estrada, acompanhando o rio antes de se dirigir diretamente aos portões da fortaleza de Saruman, oferecia um caminho firme e acolhedor, contrastando com as sombrias expectativas do que encontrariam pela frente. Ao alcançarem os pés das Montanhas Sombrias, a noite já havia se aprofundado e o grupo decidiu parar, concedendo ao rei e aos companheiros um merecido descanso. Eles estavam agora na entrada de Nancurunir, prontos para enfrentar o que quer que os esperasse em Isengard, armados com a determinação forjada nas provações do caminho e na união de seus corações. Na penumbra que dominava o vale, o grupo testemunhava um espetáculo de vapores que se erguiam, entrelaçando-se com a luz da lua em retirada. A visão, tanto magnífica quanto sinistra, evocava a impressão de um vale consumido pelas chamas de um feitiço desconhecido, uma manifestação das maquinações de Saruman que preparava o cenário para o confronto iminente. A noite, passada ao lado do leito ressecado do Isen, foi marcada por um sono inquieto, interrompido pelo avanço de uma escuridão densa e viva que se arrastava pelo chão, engolindo a luz das estrelas. A presença opressiva dessa sombra, carregada de sussurros e lamentos, testava a coragem dos viajantes, que, aconselhados por Gandalf, resistiram sem recorrer às armas, uma prova de sua confiança no mago. Quando a escuridão finalmente se dissipou, deixando para trás apenas o eco de seu terror, uma descoberta surpreendente aguardava os habitantes do Forte da Trombeta. Os corpos dos orcs caídos e as árvores misteriosas haviam desaparecido, levados pela noite. A paisagem transformada, marcada pela Colina da Morte e pela ausência da relva, onde antes se erguiam os orcs e as árvores enigmáticas, falava de uma vingança consumada nas sombras, uma intervenção dos Ents de Fangorn que havia alterado para sempre o curso daquela terra. O despertar do rio Isen, rompendo o silêncio com seu fluxo revigorado, foi um prenúncio de mudança, um sinal de que, apesar das trevas que se avolumavam, ainda havia forças de renovação e vida atuando na Terra-média. A comitiva do rei, embora privada do sono pela inquietação da noite, foi testemunha desse momento singular, um lembrete de que mesmo as fontes mais estagnadas podem ser reavivadas. Ao raiar do dia, o grupo se pôs novamente a caminho, mas a luz do sol foi obscurecida por uma névoa densa e um ar saturado de um odor pútrido, sintomas visíveis da corrupção que Saruman havia infligido à terra. A estrada, embora ainda mantivesse sua integridade, conduzia-os por um vale que se revelava uma sombra de seu passado fértil e verdejante. O Nancurunir, outrora um refúgio de beleza natural, alimentado pelas chuvas e riachos das montanhas, agora jazia desfigurado, um testemunho das consequências devastadoras da ambição desmedida.
Os campos que sobreviviam sob as sombras de Isengard, cultivados pelos escravos do mago traidor, eram ilhas em um mar de desolação. O vale estava infestado de mato e espinheiros, abrigando apenas os troncos fantasmagóricos dos bosques de outrora, derrubados e consumidos pelo fogo. Nenhuma voz se levantava entre os cavaleiros. O lamento das águas rápidas era o único som que desafiava o silêncio opressor que envolvia a terra. Ao adentrarem mais profundamente no território sob a influência de Saruman, o rei e sua comitiva encontravam-se em uma estrada que se transformava em uma via pavimentada com grande esmero, um prelúdio da engenharia e do poder que se escondia por trás dos muros de Isengard. A presença de um pilar adornado pela grande mão branca apontando para o norte era um lembrete sinistro do domínio que Saruman exercia sobre aquelas terras, um símbolo de sua traição e de suas ambições. Isengard, outrora uma maravilha de beleza e de força, um bastião dos homens do oeste e um refúgio para os sábios, havia sido corrompida pela sede de poder do mago. Saruman havia transformado este lugar, utilizando suas artes e conhecimentos não para a preservação ou para o bem, mas para a imitação e adulação de Mordor. A grande muralha circular de pedra, que uma vez protegeu jardins e riachos, agora cercava um deserto de sua própria criação, um testemunho da decadência trazida por suas mãos. Orthanc, a torre no coração de Isengard, erguia-se como um monumento à ambição desmedida de Saruman. Construída com a habilidade dos antigos, sua estrutura imponente e de brilho estonteante era uma fortaleza quase intransponível, dominando a planície escavada e perfurada por Saruman em busca de poder e domínio. A torre, cujo nome carregava significados que refletiam tanto a força quanto a astúcia do mago, era um símbolo de sua traição e de seu alinhamento com as forças de Sauron. A transformação de Isengard refletia a queda de Saruman, de guardião a usurpador, de sábio a tirano. As inovações que ele trouxe, os tesouros e arsenais que escondeu nas profundezas da terra, as forjas e os fornos que nunca cessavam, eram ecos distorcidos da grandeza que Isengard já representara. Em sua arrogância, Saruman acreditava estar criando uma fortaleza de poder inigualável. Mas, na realidade, tudo o que construiu era apenas uma sombra pálida e deformada de Barad-dûr, a torre escura de Sauron. Ao transpor o pilar adornado pela mão, agora maculada pelo sangue, Gandalf e sua comitiva adentraram um cenário de desolação que desafiava a memória do que fora Isengard. As portas, outrora símbolos da fortaleza impenetrável, jaziam destruídas, testemunhas mudas do poder que as havia subjugado. A rocha ao redor, fragmentada em milhares de pedaços, falava de uma violência indescritível, como se a fúria do próprio mar tivesse se abatido sobre a terra. O que outrora fora um círculo perfeito, um testemunho da engenhosidade e da força, agora era um caldeirão de água fervente, repleto de destroços de uma civilização perdida. Pilares retorcidos e quebrados erguiam-se frágeis sobre as águas, enquanto as estradas submersas sinalizavam a extensão da catástrofe. No centro desse caos, a ilha de pedra e a torre de Orthanc permaneciam desafiadoras, únicas estruturas a resistir ao assalto que havia devastado tudo ao redor. A imagem de Orthanc, imponente e sombria contra o pano de fundo da destruição, era um símbolo da resistência de Saruman, mas também da futilidade de sua ambição. As águas que a cercavam, batendo contra sua base, eram um lembrete da força indomável da natureza e dos entes que, em sua ira, haviam reivindicado vingança contra o mago traidor. A cena que se desenrolava aos olhos estupefatos do rei Théoden e sua comitiva era a materialização de um contraste surreal. Em meio à desolação de Isengard, a presença tranquila e quase cômica de Meriadoc Brandebuck e Peregrine Took
mais conhecidos como Merry e Pippin. Eles jaziam sobre um monte de cascalho, aparentemente descansando após uma refeição satisfatória, em total descompasso com a ruína que os cercava. A figura de Merry, erguendo-se para saudar os recém-chegados com uma formalidade que escondia um brilho travesso nos olhos, era um lembrete da capacidade de encontrar momentos de paz e até de alegria, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Sua introdução, plena de um humor sutil, e a designação deles próprios como guardiões da entrada, eram um aceno à desproporção entre sua estatura física e a magnitude da tarefa que alegavam ter sido incumbidos. Gandalf, com sua risada, reconhecia não apenas o absurdo da situação, mas também a extraordinária série de eventos que havia permitido que 2 hobbits assumissem tal posição. As palavras de Merry, embora leves, carregavam o peso de uma aventura inimaginável que havia transformado os corredores de Isengard sob a tutela de Barbárvore. A menção de Saruman, trancado em sua torre com grima língua de cobra, apenas sublinhava a completa inversão do poder que havia ocorrido. A indignação de Gimli, dividido entre a alegria de reencontrar seus amigos e a raiva por encontrá-los tão despreocupados, e o interesse de Legolas pelo vinho, introduzem uma leveza necessária, demonstrando a força dos laços de amizade que unem a comitiva. Pippin, com seu humor característico, defende o descanso dos hobbits como um prêmio merecido, provocando risadas entre os cavaleiros de Rohan e sublinhando a resiliência dos hobbits, capazes de encontrar conforto mesmo nas circunstâncias mais adversas. A introdução dos hobbits a Théoden revela a curiosidade e o fascínio que as figuras lendárias de outras terras exercem, mesmo em tempos de guerra. Os hobbits, com sua cultura própria e distinta, representam um mundo que Théoden conhece apenas por rumores distantes. Suas referências às pessoas pequenas que vivem em tocas nas dunas de areia e são capazes de desaparecer num piscar de olhos acrescentam profundidade à tapeçaria de povos e histórias que compõem a Terra-média. A tentativa de Merry de explicar a origem da erva de fumo e a interrupção de Gandalf, alertando sobre o perigo de se deixar levar pelas longas histórias dos hobbits, são um lembrete bem-humorado de que, mesmo em meio ao caos, a vida continua e as pequenas alegrias e tradições mantêm sua importância. Merry informa Gandalf e os outros sobre a localização de Barbárvore, o líder dos Ents, que estava ocupado no lado norte, junto à maioria dos Ents, ainda empenhados em seu trabalho de purificação da terra, outrora corrompida por Saruman. A menção de Merry a Tronco Esperto e outros Ents vigiando a torre de Orthanc sublinha a transformação de Isengard de uma fortaleza de poder e opressão para um lugar sob a guarda vigilante das criaturas mais antigas da Terra-média. Gandalf, expressando seu desejo de ver Barbárvore, destaca a importância do encontro com o Ent, cuja sabedoria e perspectiva únicas sobre os eventos recentes são de grande valor para todos eles. A promessa de Merry de que comida de qualidade os espera, cortesia dos hobbits, traz um momento de leveza e antecipa um breve repouso após as provações enfrentadas. A decisão do rei Théoden de acompanhar Gandalf ao encontro de Barbárvore reflete seu reconhecimento da complexidade da luta contra o mal em sua terra e seu desejo de aprender com uma das criaturas mais sábias e antigas da Terra-média. O convite de Théoden para os hobbits visitarem sua casa em Rohan e compartilharem suas histórias é um gesto de hospitalidade e respeito, um reconhecimento dos laços forjados durante a jornada e das contribuições dos hobbits à luta comum. A despedida entre Théoden e os hobbits, marcada por reverências e palavras de respeito mútuo, sublinha a admiração e o afeto que surgiram entre os membros da comitiva, apesar das diferenças de suas origens e estaturas. Pippin, com sua observação sobre o rei de Rohan ser um velhinho camarada, captura a essência da humanidade e da bondade que Théoden representa, mesmo sendo um poderoso líder de guerra.
Você escutou mais um episódio de O Bardo Preguiçoso. Se você gostou, deixa o like que nos ajuda bastante. Compartilhe com seus amigos para aumentar ainda mais nossa comunidade de amantes de histórias. Muito obrigado e até a próxima.